Elegibilidade de Bolsonaro. Isso é muito importante para nós. Curta, compartilha, se inscreve nesse canal. O que está sendo mais discutido no momento no meio político é a anistia de Bolsonaro, reverter as duas inegibilidades e também ele não deixa para trás o pessoal do 8 de janeiro. Ele está lutando para ser um pacote. Claro, me parece que não vai ser junto. Não importa se vai ser junto ou separado. O importante é a gente conseguir isso aí, né? Vamos lá, verifique a sua inscrição. Se você está inscrito nesse canal, se você consegue dar o joinha, coloca o número do seu joinha, isso é muito importante. Estamos tendo nos canais de direita esse tipo de problema. As pessoas não conseguem dar o joinha, não perde a inscrição, não acha nós depois. É importante que você faça isso. Vamos ver o que Bolsonaro disse em uma entrevista sobre elegibilidade e se ele vai voltar ao cenário político. Vamos ver? Mas o que está dando, pessoal, que falar é isso aqui, ó, Elon Musk, pessoal, isso aqui, ó. É uma invenção do Donald Trump e do Elon Musk, né? Foi ideia dele. Foi o anúncio de mais impacto hoje, esse do bilionário Elon Musk, para dirigir esse novo departamento, que é como chamam os ministérios aqui, né? O Departamento de Eficiência Governamental. Musk vai dividir essa tarefa com o empresário Vivek Ramaswamy, que foi pré-candidato a presidente pelos republicanos e depois se tornou um ardoroso trumpista. Segundo Trump, os dois vão ajudar a desmantelar a burocracia do governo, reduzir o excesso de regulamentação, cortar gastos desnecessários e reestruturar agências federais. O que vem aí é uma demissão em massa de funcionários públicos, né? No primeiro governo, em 2016, Trump escolheu para a equipe dele figuras estabelecidas do Partido Republicano e das Forças Armadas, mas que acabaram resistindo às ordens dele. Dessa vez, todos os nomes indicados têm uma coisa em comum: fidelidade absoluta a Donald Trump. O senador Marco Rubio, da Flórida, é dado como certo como secretário de Estado, mas esse ainda não foi anunciado. Com Rubio à frente, a diplomacia americana deverá focar muito mais que antes na América Latina. O Rubio é um ardente opositor de Cuba, Nicarágua e Venezuela, e um frequente crítico do presidente Lula. Vai cuidar também da política externa o futuro conselheiro de Segurança Nacional. Vai ser o atual deputado da Flórida, Mike Waltz, que é um dos mais destacados críticos da China no Congresso americano. A escolha de Trump para secretário de Defesa foi surpreendente. Em vez de um general, ele escolheu um veterano de guerra, Pete Hegseth, que se notabilizou como âncora da rede de TV Fox News. Tá aí. Jair Messias Bolsonaro agora fala da sua inegibilidade e logo em seguida nós vamos soltar. Ele vai falar a sua relação com Donald Trump. É, meu filho, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando. Vamos ver o que ele fala, então, da sua inegibilidade de 2026. Bora! Por que estou inelegível? Qual foi o crime? Foi dinheiro na cueca, dinheiro lá fora, no apartamento, desfoque com a empresa? Nada. Reuniu-se com embaixadores. Então, a política privativa do presidente da República. Não ganhei nenhum voto por ocasião dessa reunião. O que eu tratei nessa reunião? Urnas, em especial o inquérito 1361 de novembro de 2018, que está classificado como confidencial até hoje. Ou seja, uma denúncia de fraude na minha eleição. Por que está em aberto até hoje, depois que certas pessoas importantes foram ouvidas? Por que a imprensa não quer tomar conhecimento desse inquérito? A outra causa, abuso de poder econômico. Acabou até setembro, entreguei minha faixa para um assessor e fui na esplanada ali dos ministérios. Acredito que tinha por volta de 1 milhão de pessoas. E ocupei o carro de som do Silas Malafaia. Não teve nada, nenhum recurso público envolvido nisso. Obviamente, entendo com a perseguição. Até porque essas duas inelegibilidades só foram botadas em votação, depois que duas listas, né, tríplice, que o executivo escolhe, na verdade o senhor presidente do TSE escolheu, e daí ele foi para o 5-2 contra mim. E seria no mínimo 4-3 a meu favor se não tivesse trocado esses dois na reta final. Então, primeiro, inelegível sem qualquer motivo. Parece que vivemos aqui na Suíça. Tá? Não quer dizer que você deva não punir quem porventura eu não errei. Então essa é a minha certeza. Então você acha que o próprio judiciário pode reverter? Eu sei que vai decidir na ponta da linha, né? Um dos pontos de decisão é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu não quero nem comparar com os casos, que são casos que não tem nada a ver com o meu. Tá? A Dilma foi cassada. A pena acessória são 8 anos de elegibilidade. Resolveu isso o próprio Senado, o ministro Lewandowski, presidente da sessão, deixar ela elegível. Tanto é que ela disputou, em 2018, as eleições para o Senado lá. No passado, a chapa Dilma Temer foi considerada aceita, né? Regular.
a prestação de contas por excesso de provas. Ou seja, não se tem notícia de um ex-presidente ter se tornado inelegível, tá? Por esse tipo de acusação. Agora, com toda certeza, não vou fugir de uma resposta, né? É uma convicção da minha parte. Mas me tirar de combate, porque sabe que eu, candidato a presidente, eu ganho em 26. O senhor acha que pode vir também via Congresso? É uma discussão até. O senhor fala-se de 2 anistias. A anistia do 8 de janeiro. Foi São Paulo, sopraram na Argentina, municipais aqui, americanas, e o mundo todo está voltando-se à direita. Cansaram da agenda woke, cansaram daquela questão da diversidade, cansaram de se atacar aí os valores familiares. Ou seja, o ser humano, em sua grande maioria, quer realmente aquilo que eu sempre defendi como deputado, que inclusive me tornei conhecido por defender esse tipo de agenda. Família, bons costumes, liberdade, áreas. Está aí. E agora ele vai falar, então, da sua relação com o Donald Trump. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Econômica, militar e também o maior país democrático do mundo. Tivemos uma experiência com o Trump lá atrás, 17 a 20. Não tivemos guerra no mundo. Obviamente, na reta final, ele sofreu muito com a pandemia. E o povo tem isso na memória. Ele agora voltando, uma vitória realmente fantástica. Ele fez a Senado, Câmara, mais governadores, né? Voto popular, e está montando uma excelente equipe, no meu ponto de vista. Alguns deles, quase metade, eu já tive contato no passado, e um excelente relacionamento. Tive também um excelente relacionamento com o Trump. Melhor, depois que eu deixei a presidência, né, quem continuou com esse relacionamento fora da presidência foi meu filho, Eduardo Bolsonaro, que foi um dos poucos, aproximadamente 80, que foram convidados a participar da apuração lá em sua residência. Obviamente, meu filho conversa com ele, né, conversa com os filhos dele. Eu tenho algumas pessoas, em especial brasileiros, que estão na equipe de Trump, e conversamos. E ele tem praticamente uma obsessão pela liberdade de expressão. E tem demonstrado isso com a sua aproximação com o Elon Musk, quando era Twitter lá atrás. Imagina o presidente ser banido, que humilhação, né? Depois, obviamente, o Elon Musk comprando, Twitter, você falando em X, é uma marca do governo, essa liberdade. Para nós foi excepcional. O X na mão do Elon Musk, que é um amante da liberdade também, infelizmente. Por ocasião das eleições últimas aqui, também a mesma pessoa que estava lá à frente do TSE resolveu tirar do ar, né, até o final do primeiro turno, o X, como uma ferramenta de discutir pautas políticas aqui no Brasil. Então, você acha que o Alexandre de Moraes tirou o X só para afetar nas eleições municipais e prejudicar os candidatos do campo da direita? Eu não quero dizer que seja uma coincidência. Lá atrás, ele afetou também na eleição de 22, derrubando páginas de direita, fake news, desmonetizações, ameaças, fez muita coisa que só prejudicava o meu lado. Proibido, por exemplo, eu botar as imagens do Lula falando em roubar o celular para tomar uma cervejinha, né? Proibida a questão do aborto, a questão dos relacionamentos dele com ditaduras do mundo todo, imagem do 7 de setembro, o Lula com o CPX na cabeça, e uma das coisas gravíssimas, a questão de convenção, chamar de rádio ou não. Mais de 1 milhão de inserções minhas não foram. E outra mais importante, com o dinheiro público, o TSE fez uma campanha massiva para que jovens de 16 e 17 anos tirassem título. Então, de 4 milhões de jovens tiraram o título. E nós sabemos que nessa faixa etária, 3/4 votam no PT. Ou seja, a esquerda teve 3 milhões de votos, eu tive 1, o Lula teve extra, graças à ação do TSE, dedo na balança, sim, 2 milhões de votos. Por coincidência, o americano é em toda a América do Sul. Enquanto o presidente ele falava da sua preocupação com a Venezuela e traçava planos hipotéticos comigo, que é comum acontecer, que ficam, obviamente, em reserva, né, tendo em vista uma questão funcional minha, e eu falava para ele dos problemas, caso a esquerda voltasse ao Brasil. Eu não acreditava que ia voltar, não acreditava, mas voltando, que toda a América do Sul ser pintada de vermelha. Então ele tem essa preocupação, e a grande arma dele nessa questão é a liberdade de expressão de sua forma mais abrangente possível. Você acredita que ele pode influenciar economicamente, por exemplo, com sanções, como os Estados Unidos fazem sanções à Venezuela, ou de repente, como se fala também, cancelando vistos de ministros com base nessa questão da liberdade de expressão, com esse argumento? Você acredita que pode haver esses dois? Eu não tenho essa liberdade toda para conversar com ele, e apesar de conhecer alguns assessores, né, que estão sendo pré-anunciados para compor o seu gabinete. Mas acredito que ele tem um interesse enorme no Brasil, pelo seu tamanho, tá? Pelas suas riquezas, pelo que representa o nosso povo, tá? E como um país que realmente possa aqui, com exemplo, desequilibrar positivamente pela democracia, da liberdade, toda a América do Sul. Então ele vai investir no Brasil, sim, no meu entender, no tocante a fazer valer os valores do seu povo, que é muito semelhante do nosso, que através da liberdade de expressão nós possamos aqui sonhar e não mergulharmos mais ainda numa ditadura que se avizinha. Está aí, então, ó. Jair Messias Bolsonaro dizendo, então, que o Donald Trump vai entrar de cabeça no Brasil para poder nos salvarmos. Essa é a verdade. Pessoal, a nossa esperança é essa ajuda do Donald Trump. Ontem uma pessoa me questionou, Marcelo, mas nós estamos no Brasil. Você está falando dos Estados Unidos. É importante, pessoal. Para você ter uma ideia,
o Trump, pessoal, eu não posso falar que só ganhou por causa do Musk, eu não vou falar isso, eu não tenho essa informação, mas quero dizer uma coisa para você, pessoal, reconhecidamente por ele mesmo. O Trump, pessoal, ele só ganhou ele ganhou a eleição. Eu não vou falar que só ganhou por causa do Musk, não. Mas o Musk foi fundamental para a eleição do Donald Trump. Foi sim. E ele reconhece. O Donald Trump falou e disse mais. A partir desse momento, ele deve ser protegido pelos Estados Unidos. Ele é um gênio. E existe poucos como ele no mundo. Ou seja, tem que ser protegido. Já pensou? O cara ser protegido pelos Estados Unidos? Já pensou? A maior potência militar do mundo? Xandão, você vai descer nos Estados Unidos, Xandão? Tá bom. Você vai para a chave aí, pelo que eu estou sabendo, tá, Xandão? Pessoal, me ajuda a curtir, me ajuda a compartilhar. Forte abraço. Fica com Deus.